Então, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja lá o que for o horário que você está ouvindo a gente. Está no ar o 12º episódio do Corneta Cast. E hoje vamos falar um pouco aqui da vitória sobre o 13, ocorrida aí no fim de semana. A contratação do Felipe Gedós, né? Uma contratação bastante inusitada no Remo, né? Acho que é um jogador assim de muito acima do padrão de Série C, né? E algumas perspectivas para o jogo contra o Santa Cruz, que pode ser o jogo valendo a nossa classificação, né? Enfim, esperada a classificação. E também vamos responder aqui algumas perguntas, né? Alguns comentários do pessoal que acompanha a gente pela TL, né? Pelo Twitter ou pelo YouTube também. Mais pelo Twitter do que pelo YouTube. Hoje eu estou aqui, estou apresentando, porque o Vitor não está, né? Então estou aqui na presença do Rafael, do João e do Chandler. Eu queria que cada um desse um oi aí, só para quebrar o gelo. Rafael, João, Chandler. Olá, seu G2. Buenas noches a todos, señores. Yo estoy ya treinando mi español para hablar con G2. O Chandler não falou que vai falar depois. Bem, então, gente, vamos comentar um pouco aqui sobre essa vitória aí do 13, né? Uma vitória bastante sofrida também, né? Muito mais não tanto pela qualidade do 13, né? Com todo respeito ao 13, mas muito mais por erros individuais de alguns jogadores, né? Escolha de peças erradas. Bom, particularmente, vou fazer um breve comentário aqui, não vou me alongar muito. Falar o que eu gostei do jogo, né? E o que eu não gostei do jogo. Né? Teve mais coisas que eu não gostei do que eu gostei. Bom, para começar, eu gostei bastante do Salatiel. Eu acho que é um jogador que foi bem na partida, né? Tanto como na sua presença diária, como também ele demonstra que pode também conduzir o jogo, né? Ele armou algumas jogadas, principalmente no segundo tempo. E também teve atitude, né? Quando teve o pênalti, ele pegou logo a bola ali para bater o pênalti, né? Ele não se acovardou, né? Ele queria mesmo mostrar que ele veio, né? Para somar, para ajudar o clube, ele pegou logo a bola para bater o pênalti, né? Para fazer logo o gol. E isso eu acho bacana no jogador, né? Que ele demonstra atitude mesmo, né? Gostei também da atuação do Hélio, né? Milagrosamente, eu gostei de uma atuação do Hélio. Eu acho que é um jogador que vem melhorando aos poucos, né? Principalmente no segundo tempo, né? Quando o Ricardo Luz decide apoiar, ele consegue até que fluir bem. O Ricardo Luz também, eu gostei da partida dele, não foi tão ruim, né? Ele ajudou, ajudou a apoiar um pouco. Agora teve várias coisas que eu não gostei, né? A primeira delas foi as mexidas do Bonamigo. Eu acho que a começar pela escalação, que não acho legal, acho que não foi legal de começar ali com o Eduardo Ramos armando. Eu acho que o Eduardo Ramos ele funciona melhor como atacante ao lado do Carlos Alberto. Eu acho que o Carlos Alberto tem que ser titular. Eu acho que ele tem que ir ali para um 4-4-2, talvez, né? Colocando ali o Carlos Alberto junto com o Eduardo Ramos e mais dois atacantes. Não gostei da atuação do Charlie mais uma vez. Acho que foi um jogador muito apagado e o Bonamigo demorou a tirar ele. Tirou ele só já depois dos acréscimos e foi um jogador que não rendeu quase nada no jogo. Né? O pessoal reclamou muito do Eduardo Ramos, mas acho que o Charlie foi bem pior, não rendendo absolutamente nada. E as mexidas dele no segundo tempo foram também muito ruins, né? Porque quando ele colocou o Carlos Alberto, o jogo fluiu melhor. O Ricardo Luz apoiando o Hélio e o Salatiel também contribuindo para armar o jogo, né? Então tivemos duas bolas na trave, uma com o Dudu Mandá e outra com o Charles, e mais algumas jogadas criadas. E aí o que ele fez? Ele tirou o Salatiel, depois tirou o Hélio, né, para botar o Wallace. Ou seja, o time estava jogando bem, ele fez essas mexidas e manteve o Charles, né? Mesmo com ele não rendendo nada. E ele fez essas mexidas, acabou com o time de novo, e aí chamou o 13 para o ataque, e aí lá pelos 28 minutos do segundo tempo, o Remo passou a jogar um sufoco, né? Jogando sufoco. Várias vezes o 13 esteve perto de marcar. E aí, mas graças a Deus, né? Graças
O Vinícius também, que fez uma grande partida. Também, eu acho que o Vinícius foi até melhor nesse jogo, né? Embora no outro ele tenha defendido pênalti, mas eu acho que nesse jogo ele foi até melhor do que no anterior. E aí acabamos garantindo a nossa vitória. E aí o resto eu deixo para vocês falarem, né? Comentarem um pouco aí, quem quiser comentar sobre a partida, o que vocês acham aí. Rafael. Bom, minha linha de raciocínio é basicamente essa mesma. Eu não gostei de início da escalação, né? Antes do jogo, estava naquela dúvida se o Eduardo ia jogar ou não, já que ele não estava bem, né? Não gostei dele no meio. Né? Acho que ele não é mais aquela espécie de camisa 10, da função no caso. Tem que ser aproveitado no ataque. E como meia, ele não jogou nada no primeiro tempo, né? Tanto é que o Bonamigo tirou o Eduardo Ramos, colocou o Carlos Alberto, né? E basicamente nosso primeiro tempo foi aquele gol do Salatiel, né? Ele é um jogador que vem me agradando, né? Não mostra ter agilidade, gira bem. Teve um lance, acho que no segundo tempo, ele deu um pique lá. E ele cruzou ele passou rasteiro. Acho que o Ed vinha chegando, só que ele não aproveitou, né? É um jogador que vem me agradando, Salatiel. O próprio Ed também, né? Como o Corneta disse, milagrosamente. É um jogador que quando ele não quer correr mais com a bola, ele funciona, né? Às vezes ainda toma assim, umas decisões erradas, mas parece que vem evoluindo, né? Já no segundo tempo, o Bonamigo mexeu muito mal no time, ao meu ver, né? Tirou o Hélio, que estava atuando bem, né? Demorou para tirar o Charles, né? E o Remo ficou tomando aquela pressão, tomando aquele sufoco, né? E contou até com a sorte, né? Teve um lance que o Mimica, a bola resvalou na testa dele e sobrou do Neto Baiano. E milagrosamente a bola não entrou, né? Mas passou raspando a trave, né? Em outros momentos aquela bola teria entrado, porque o Remo tem esse azar, né? Mas enfim, o jogo também marcou a volta, né, do Ronald, depois de um tempão acho que sem jogar, desde o jogo contra o 13, no primeiro turno, que não estava atuando, né? É bom contar com essas peças logo agora que a Série C entra em uma fase crítica, né? Podemos dizer assim. E no geral foi isso. Mesmo fez aquele gol de pênalti, tomou um sufoco no segundo tempo, né? Poderia ter feito mais, né? Quando o Remo saiu uma pressãozinha no início do segundo tempo, com o do Mandai e o Charges acertando a trave, né? Mas o que importa são os 3 pontos, nós vencemos, né? E é isso. Espero que a atuação melhore, né? No time. Agora, 26 pontos, a gente tem que buscar a classificação na sexta-feira. Valeu, Rafael. Agora, João, como é que, nosso especialista, como é que você avalia a partida aí? Cara, eu vou discordar um pouco da linha do raciocínio de vocês. Mas antes de mais nada, eu não querendo ser pessimista, mas já sendo, eu não consigo ver essa evolução do time após a chegada do Bonamigo. Os resultados estão vindo, óbvio, são 16 pontos em 7 jogos, né? 13 em 3 jogos, que o do Imperatriz eu não conto. Mas eu não senti essa firmeza, não consegui empolgar da maneira como a torcida empolgou, né? Teve 3 jogos, 3 vitórias seguidas, né? Contra o Manaus, contra o Jacuipense, contra o Paysandu.
Mas o único jogo que eu realmente gostei desses três foi contra o rival. Foi aquela trocação franca, né? Dois lutadores no octógono trocando soco o tempo inteiro e a gente ganhou a luta por pontos. Né? Mas do jogo da Jacuipense pra cá, o Remo vem em queda, na minha visão. Né? Te perdeu pro Ferroviário, ganhou do Imperatriz, mas ok, era de se esperar. Tomou sufoco do Vila Nova, tomou sufoco do 13, embora tenha vencido o jogo. Então, assim, a gente tá na melhor pontuação desde 2016, né, na melhor fase na Série C, mas o time particularmente não me agrada e eu não sei dizer o que é. Né? Eu não sei se é a opção com os 3 atacantes, eu não sei se é a falta de raciocínio no meio campo. O Remo não tem meio campo. O Remo perdeu aquela armação, não combate. Então, assim, o Remo entra com 4 a menos, né? Porque não tem mais o meio campo ali. E a gente acaba virando presa fácil para o adversário, né? Dia 13 a gente vai pegar o Santa Cruz, que é o líder, classificado, que ganhou do Vila Nova, assim, sem fazer esforço. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, né? Também sobre o Santa. Mas é isso, eu não vejo essa melhora técnica do Remo, sabe? E agora, assim, falando a grosso modo, tá a cara do Mazola. O time ainda tá a cara do Mazola. Só que sem a segurança defensiva dele. Tá? Eu sei que eu vou ser criticado, xingado, mas enfim. Em relação ao jogo do 13, vocês já destacaram pontos positivos, né? E negativos também da equipe. E eu quero fazer aqui uma ressalva, né? Muito criticado, vocês criticaram muito o Charlie, né? Que foi o cara que foi muito apagado, né? E o Hélio conseguiu sobressair, mas o problema disso está relacionado ao meio-campo da equipe. Quem estava armando o jogo era o Hélio. Quem estava armando o jogo era o Salatiel. E cadê o 10? Cadê o cara que tinha que organizar? Não tá. Então, assim, o Eduardo, ele é uma peça menos em campo, sabe? Infelizmente. E para ele jogar no ataque, tem que ser ele ou tem que ser o Salatiel. Então, entre os dois, eu prefiro o Salatiel. Entre o Charles e o Wallace, eu prefiro o Charles. E eu acho que o Hélio não vai pro banco. Então, eu acho que o Bonamigo vai manter os 3 atacantes. Com a chegada do Redós, talvez esse meio-campo possa engrenar. Mas o problema do Remo é que o Remo não ataca, o Remo não marca, o Remo acha um gol e sofre sufoco. Então, assim, eu não tenho muito o que dizer da partida do 13, porque eu acho que o Remo tá decaindo na competição numa fase muito complicada. Embora a gente já esteja perto de classificar, perto de quadrangular, as perspectivas não são boas. Tá? E é isso. Né? Espero que contra o Santa Cruz, contra o Botafogo, contra o Manaus e contra o Paysandu, a minha impressão mude, mas eu acho que, eu não sei, eu tô sentindo que talvez a gente morra na praia de novo. Valeu, João. Bem, também tem uma outra questão, né? Que o pessoal pede, por exemplo, o Carlos Alberto, mas o Carlos Alberto, a função dele também não é muito assim daquele camisa 10 de meio armador, né? Ele é um meio atacante, né? Desde o ano passado, quando ele jogava com o Márcio Fernandes, ele também jogava com uma espécie de meia um pouco mais avançado. Ou seja, ele não tem muito essa função de camisa 10, assim, né? Daquele meia clássico e tal. Na verdade, agora que a gente tem, né, com a chegada do G2, só que também nós não sabemos se vai ser se ele vai estar numa forma física boa, né, para ser esse jogador, para ser esse 10, né, do Remo. Mas ele ele é o único jogador da função, né? Você vê o Eduardo Ramos, que era para ser esse jogador, mas já não dá conta, né? Ele joga mais avançado como falso 9, não rende nada no meio-campo. Então,
Então acaba que eu acho que vai ser muito complicado, mas a gente pode falar um pouco mais disso, né, na pauta sobre o G2, né, sobre ele ser esse homem aí de referência. Agora eu queria a opinião do Chandler sobre esse jogo, só pra gente fechar aqui essa primeira pauta. Vai lá, Chandler. A minha opinião, boa noite a todos e a todas, ou bom dia ou boa tarde. A minha opinião é uma mescla do que vocês três já falaram aí. Eu até tuitei isso domingo depois do jogo contra o 13, um pouco dessa linha aí que o João levou, que eu lembrei da trajetória no passado da Série C, né? O Remo teve um primeiro turno muito positivo, ficou quase o primeiro turno todo invicto, né? Foi perder, eu acho que lá pelo 7º jogo, 8º jogo, não lembro bem. Mas a gente percebeu que o Remo foi perder já pro Volta Redonda, já com um rendimento muito baixo já. Muito diferente das primeiras partidas, quando o Remo conseguia dar um modelo de jogo, deu cansaço no Juventude. Lá em Caxias do Sul, sendo que o Juventude foi um dos times que posteriormente subiu para B. Era um time que era mais enjoado, mais cascudo, e com o passar do tempo ele foi se limitando muito a jogadas que ficaram previsíveis. E o próprio Paysandu, que não vinha bem na competição, conseguiu neutralizar muito facilmente o Márcio Fernandes ano passado. Enfim, esse ano a gente está percebendo exatamente isso, pelo menos para quem está observando por esse ângulo. O Remo está começando a ficar previsível, o Remo está começando a ter muitas limitações, sempre teve, mas está começando a deixar isso muito mais claro. E o 13, um time de meio de tabela, que na verdade está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4, deu um cansaço muito grande, muito mais do que deveria, né? Esse gol achado, né, no pênalti, foi realmente pênalti, mas foi a gente olhando para as circunstâncias do jogo, uma coisa muito preocupante, né? 1-0 dentro de casa, sendo que 70% do jogo, digamos assim, o Remo sofreu, né? O 13 gostou muito mais de trabalhar com a bola no pé, trabalhou a bola nos dois extremos do campo. Danilo Bala foi um jogador que foi bem acionado, aquele polegar também encheu o saco no primeiro tempo. E o Remo muito aquém do que estava demonstrando antes. O Remo fez partidas muito boas dentro de casa depois da chegada do Bonamigo, né? Contra o Manaus um pouco sofrido, mas com uma certa superioridade, né? Contra o Jacuipense, o próprio Repal, o Remo soube se impor. E agora a gente já percebe o Remo decaindo, né? O Remo jogando de uma forma muito pragmática, mas de uma forma muito arriscada. Eu acho muito arriscado isso, e eu acredito que foram 2 jogos que realmente o Remo contou com a sorte. Contra o Vila Nova e agora contra o 13, porque o Neto Baiano não é de perder aquele gol, que ele deu um carrinho e a bola passou muito perto, né? O Rafael comentou, a bola resvalou no Mimi, que ele veio por trás nas costas e dá o carrinho para meter pro gol e a bola vai para fora. E eu fico preocupado, mas eu também vejo algumas evoluções no time, né? O Bonamigo sabe disso, tanto que ele já solicitou para a diretoria um atacante de beirada de campo, né? E a gente percebe que o Hélio ele tem se tornado, não diria um jogador de confiança, mas um dos que tem ganhado muito a posição na parte do ataque por parte do Bonamigo, né? Ele evoluiu muito, se a gente vê o Hélio do começo do ano para esse final já, ele tem muitas falhas, tomada de decisão, um pouco apressado, um pouco... Ele não é muito de levantar a cabeça para pensar o jogo, né? Ele é um pouco afobado, mas ele tem rendido bem, ele tem apoiado bem o ataque, tem feito boas dobradinhas com o Ricardo Luxo. Mas a gente percebe que falta muito ainda falta bastante, o time precisa ser mais competitivo, mas preocupa, né? Preocupa, o Remo vai para a reta final e já visando uma possível classificação pro quadrangular, e tem que melhorar, tem que subir o nível. Agora vai ficar muito mais complexo, tem que somar pontos, não é essa visão de empatar fora, não tem mais que prevalecer, tem que ir para todos os jogos para vencer, se quiser subir. A gente sabe que é difícil, mas é isso. Quem quer subir tem que pensar em empate, pelo menos em derrota, tem que ir para ganhar, e a gente precisa de um time que dê mais confiança para isso.
Mas por enquanto é isso que eu vejo. Bom, valeu, Chandler. Bom, agora vamos para a próxima pauta, né? Que é a contratação do Felipe G2, que também esbarra um pouco nisso que a gente está falando, né? Sobre a questão do meio-campo, que eu estava falando ainda há pouco, de que é o único jogador agora no elenco, né? Que chega para fazer essa função de organizador do time, né? De ser aquele meia clássico, né? Que arma o jogo. Função que atualmente está nas mãos do Carlos Alberto e do Eduardo Ramos, mas nós vimos que o Eduardo Ramos aí já não consegue mais fazer essa função, né? E o Carlos Alberto também não é bem a função dele, como eu já falei, a função dele é um pouco mais avançada. Tinha o Douglas Pack, mas o Douglas Pack também é um jogador mais 8 do que camisa 10, né? Então faltava para o Remo mesmo um jogador nessa característica, né? O grande questão aí é saber se ele vai estar em plenas condições físicas, né? Para render e ser o organizador desse time, porque muitos falam assim, né? Eu vi muitos comentários ontem a respeito da contratação, né? Que principalmente de gente de fora, né? Que não é torcedor do Remo, que ele estava lá encostado no Nacional, né? Que ele estava lá encostado no Nacional do Uruguai, né? Que não está numa forma física muito boa, então. E aí é um pouco perigoso isso, porque aí ele gera uma expectativa tanto no torcedor, né? Quanto na comissão técnica de ser um jogador para ser uma peça fundamental do time, e aí de repente ele pode não estar bem fisicamente, né, para conseguir ser uma das peças fundamentais do time. Então aí gera uma certa complicação. Mas queria saber aí o que vocês acham, né, do que pode ser essa contratação aí dele. Eu particularmente sempre quis que o Remo contratasse um jogador acima da média, né, para a Série C. Eu não imaginava isso ainda já agora em 2020, né? Imaginava algo assim para 2021, 2022, né? No qual o Remo pudesse contratar um jogador de nível de Série A, né? Assim, num desse investimento que eles dizem que estão fazendo, né? De que o Remo vai pagar só uma parte, o resto vai ser o resto da dívida vai ser coberto por empresários. É uma coisa que é meio que eu desconfio um pouco, né? Dessa coisa da mesma conversa lá do Finazzi de 2011, mas isso já é outro assunto, né? Mas enfim, eu sempre quis que o Remo contratasse esse jogador acima da média que pudesse ajudar a gente, né? Que fosse uma das peças fundamentais e que pudesse ajudar o Remo a subir de divisão, como foi o Renato Cajá no Juventude ano passado e como foi o Grafite no Santa Cruz algum tempo atrás, ali por 2014, 2015. Foi o ano em que o Santa Cruz saiu da Série C, né? Foi para a Série B, depois foi para a Série A e tinha realmente esse jogador que chegou assim para ser aquela peça fundamental, né? Um jogador acima da média para conseguir para ajudar o time a conseguir os seus objetivos. E o que vocês acham o que esperar do G2 agora? Rafael? Assim, eu não sou muito de acompanhar ferrenhamente a Série A, né? Mas do pouco que eu acompanhei na época, acho que 2018, que ele estava 2018 ou 2017, que ele estava no Atlético Paranaense, e era um jogador muito bom, né? Depois rodou pro Goiás, Vitória, aí foi adepto nacional do Uruguai agora, que está nas oitavas da Libertadores, estava encostado lá. Mas assim, para uma Série C, para o nível de Série C, eu acho que é uma puta de uma contratação, né? Pode o dia não estar jogando bem lá, tá encostado, mas se tratando de Série C, né? Eu acho que é uma ótima contratação. Ele vai, né? Vai suprir uma carência que o time do Remo tem, né? Para ser aquele 10, aquela função de 10, né? É que como o próprio Corneta disse, o Carlos Alberto não é de fazer isso, o Eduardo Ramos já não rende mais nessa posição. Como
eu tava comentando dia desse. Dia desse não. Ontem, né? No caso que foi fechada a contratação dele. E pode ser aquele cara, né? Contando que se o Bonamigo manter o esquema dele, vai ser o G2 na armação, né? O Hélio, o Charles nas pontas e o Salatiel, o Eduardo Ramos. Né? Aí vai dar a opção do Bonamigo. Eu acho que ele poderia optar por um revezamento, né? Podendo colocar o Eduardo Ramos no segundo tempo. A gente sabe que ele é um bom jogador no ataque, né? Mas acho que vai ser isso. O G2, né, já chega assim para ser aquele 10 que a gente está precisando. E é isso. O ruim é que se o G2 não tiver, né, boas condições, aí não tem ninguém. Não tem ninguém que faça a função dele. Mas assim, eu volto a dizer, para uma Série C acho uma boa de uma contratação. Valeu, Rafael. João, queremos ouvi-lo. Concordo com o que o Rafael falou, né? O Felipe G2 é uma contratação excelente para o nível de Série C. E é a peça que está faltando para o Remo, né? Vamos saber, como o Rafael disse, né? Tem que saber como é que ele vai chegar fisicamente para a equipe. Eu não tenho expectativa em relação a ele. Ele é um bom jogador, tem uma boa bola parada, né? Consegue finalizar bem tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. É aquela história, né? Ele estava encostado lá no Nacional do Uruguai, né? Mas primeiro semestre era o principal jogador da equipe dele na Libertadores, né? Então acho interessante a iniciativa do Remo, né? Ele vai ficar até fevereiro, né? Por empréstimo. Não acredito que ele fique para 2021. Mas pro objetivo de subir para a Série C, da Série C para a Série B, eu acho que ele vai ser muito importante. Né? Eu estava apurando aqui com alguns colegas, o salário do G2 seria R$135 mil, perdão, 125 mil, e o Remo pagaria somente 30. Então, não sei até que ponto isso é verdade, mas algumas pessoas comentaram em relação a isso. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Parece que ele já está liberado pelo BID, né? Tomara que já estreia logo contra o Santa Cruz. E nesse quadrangular aí, vamos ver se ele consegue ajudar a gente a passar em primeiro ou em segundo para subir para a Série B, se livrar dessa maldição das divisões inferiores do Brasil. E João Chandler, o que você acha? Eu acho uma contratação muito acima do que a gente esperava, né? Até eu estava lembrando do ano passado, né? Lá por volta de dezembro, eu não lembro muito bem, que o Fábio Bentes anunciou que o Remo faria uma contratação de peso, na verdade do ano retrasado, né? De 2018, dezembro. E ele anunciou Echeverria. E Echeverria não era uma contratação de peso. Apesar de todas as circunstâncias de empréstimo muito rápido, né? Coisa de 3 meses, talvez. O G2 tinha uma contratação de peso. O G2, eu não sei, no momento, olhando rápido os elencos da Série C, decorado, mas com certeza ele é um dos nomes mais refinados para a Série C que a gente tem nesse ano. Não tenho dúvida disso. Por tudo que já jogou, né? Um jogador que passou por grandes equipes, até as equipes da Série B que ele passou são equipes de alto escalão, né? Que geralmente estão pulando para a Série A, né? Vitória, Goiás. E eu acho que vem a somar, né? Eu estava olhando aqui no Scout, ele
última partida dele foi dia 21 de outubro. Jogo da Libertadores, ele não jogou o jogo todo, ele entrou como reserva contra o Alianza Lima do Peru. Aí o rendimento dele no jogo eu já não sei, mas tem aproximadamente 3 semanas que ele não joga, né? 2 semanas, na verdade. E realmente, né, não estava parado, mas sob condição de ser reserva no Nacional, que é uma grande equipe, né? E eu acho que isso vem a somar. Eu espero que ele já venha numa condição física boa, né? Ele também não é unicamente um 10, ele também faz função de meio atacante muito bem. Naquele Atlético Paranaense até esqueci o nome do técnico, aquela galera lá que foi campeã da Copa do Brasil em 2019. Ele estava não no título de 2019, mas ele estava na formação daquele time, né? Isso, do Thiago Nunes. Lá em 2018 ainda, quando o Rony também estava demonstrando ainda o começo do futebol bom dele no Atlético Paranaense, o Pablo, antes de ir para o São Paulo, ele era uma peça muito importante para a equipe, né? Às vezes reserva, mas por um bom tempo foi titular. E eu acho que ele vai agregar muito no futebol do Remo. Nossa meiuca está muito, muito limitado, sem recursos, sem alternativas, padrão muito desligado, muito apático, muito abaixo ainda do que a gente precisa. Acho que ele vem a somar, a gente espera que ele faça a melhor forma possível para ajudar o Remo e seguir nas vitórias aí. Ok, valeu, Chandler. Agora vamos passar para a terceira e última pauta, né, que é as expectativas para o jogo contra o Santa Cruz, e depois a gente lê aqui e comenta algumas perguntas que enviaram hoje. Bem, sexta-feira foi adiantado o jogo com Santa Cruz para sexta-feira em virtude das eleições municipais que vão ocorrer agora no domingo, né? E assim, vai ser um jogo bastante difícil esse diante do Santa Cruz, porque é um time que, apesar de já estar classificado, já está mais do que classificado, ele é um time que ele vem para vencer. Tanto é que ele jogou contra o Vila Nova, jogou muito bem, né? Contra o Vila Nova, venceu bem o Vila Nova, é a melhor equipe da competição e quer continuar evoluindo, né? Principalmente para a fase do mata-mata. Então, essa é como já está classificado, é uma oportunidade de ver as peças, né, para preparar melhor o time para os 6 confrontos decisivos, valendo o acesso. E aí o Remo entra com bastante dificuldade, vai entrar com bastante dificuldade nesse jogo, né? Tanto pelos problemas apontados gente aqui, né, principalmente pelo João, né, um time que o Remo ele vem em pouca evolução, né, ele não vem numa grande evolução, então vai ser um jogo com bastante dificuldade. O que esperar desse jogo, né? Eu particularmente queria logo uma vitória, né, para sacramentar a nossa classificação, mas é uma partida bastante difícil. Eu acho que para conseguir essa vitória ele vai ter que mexer nesse time, né? Porque do jeito que não tá legal, né? Eu acho que ele poderia optar pelo 4-4-2, né? Povoar mais o meio campo, talvez entrar ali com o Carlos Alberto e com o Eduardo Ramos, talvez, né? Ou com o próprio Júlio Ruski também pode fazer essa função, mas eu não acredito que ele vá usar o Júlio Ruski, mas enfim, o Remo precisa de mais criatividade, né? Precisa de mais repertório para conseguir buscar essa vitória contra o melhor time do campeonato. Então, um bom amigo, a gente espera que ele tenha consciência, né, de que algo precisa ser feito para tentar mudar, não digo da água para o vinho, mas pelo menos tentar mudar a postura, né, e jogar de igual para igual para conseguir essa vitória. O que tu achas aí, Rafael? Primeiro que é um jogo, acho que vai ser o nosso jogo mais, digamos assim, difícil nesse segundo turno, né? Apesar do Santa Cruz ser desfalcado, né? Mas é o líder geral da Série C, né?
Mas o jogo lá em Recife, né, Santa Cruz e Remo até que deu um calor, né? Um calor no Santa Cruz, né? Quase que abriu o placar naquele jogo, né? O Carlos Alberto perdeu um gol feito sem goleiro. Mas assim, esse acho que vai ser um jogo mesmo desfocado, vai ser um jogo de extrema dificuldade. Não pode achar que o Santa Cruz vai entrar já relaxado, só porque é líder, não. A gente sabe que a gente já viu o que acontece, né? Só lembrar de 2017, naquele Remo e Sampaio, né? Mangueirão lotado. O Sampaio já desfalcado, ele já é classificado, aliás, todo desfalcado. E deu aquilo, né? O Remo perdeu de 2-1 e acabou ficando de fora da fase do mata-mata, né? Mas assim, concordo nessa mesma linha de raciocínio do Corneta. Acho que é um jogo não para 3 atacantes, né? Eu acho que 3 atacantes vai depender se a gente estiver precisando de um gol, por exemplo. Mas eu colocaria ali no meio mais um volante, pode ser o Husky, ou até mesmo o Djalma, né? Sei que ele não é um jogador lá que todo mundo gosta, eu também não gosto, mas para esse jogo eu acho que eu colocaria o Husky ou o Djalma, um desses dois, né? Acho muito arriscado assim, jogar assim aberto, 3 atacantes. Eu não acho necessário, né? Mas é isso, o Remo vai ter que ter muita cautela, muita disposição, vai ter que ter muita inteligência para ganhar do Santa Cruz no semana que vem. Né? Uma vitória já classifica a gente pro quadrangular do acesso, né? E eu espero que o Bonamigo possa corrigir, isso possa dar um tempo melhor para ele corrigir, para ele ajeitar lá o time, né? Porque a gente sabe que um deslize no quadrangular final pode acabar com todas as chances de acesso. É isso. Valeu, Rafael. João, quais suas expectativas? Bom, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o Santa Cruz ele vem com 6 desfalques do time titular, né? Entre eles o zagueiro Dani Moraes, que é capitão do time, o Pipico, né? Que é artilheiro, né? É o 9 do Santa Cruz aí da torcida, né? São 2 das peças que não virão a Belém para o jogo. Teve um atacante deles também que saiu machucado, me fugiu o nome agora, peço desculpa a vocês. Acho que provavelmente também não vem para Belém, um atacante bom também. Mas mesmo com todos os desfalques, com todos os problemas, o Santa Cruz venceu o Vila Nova com facilidade lá no Arruda. Sinceramente, eu acho que o Remo não consegue nem segurar o empate. Acho que a gente vai perder esse jogo. Assim, se mantiver nessa pegada que o Remo vem tendo do jogo contra o Vila, do jogo contra o 13, eu acho que a gente não vai aguentar a pressão do Santa Cruz, infelizmente. Né? Torço para que a gente consiga ao menos somar um ponto, chegar aos 27. Né? 29 eu acho muito difícil de a gente chegar, mas enfim, sonhar não paga imposto. Mas o empate já está de bom tamanho contra o Santa Cruz. Né? Não tomar gol já está de bom tamanho, pelo menos ao meu ver. Em relação ao esquema tático, também eu não entraria com 3 atacantes, e aí a gente abre possibilidade para 2 situações, né? Se o Bonamigo optar por tirar o Charles, pode colocar ali o Churupushi, né, ali pelo lado esquerdo, né, ou o Laílson, né, eu prefiro o Júlio. Se optar por tirar o Hélio, aí tem o Djalma, como o Rafael citou, e também tem o Gelson, né, ali para fazer também o lado direito, né? Eu particularmente prefiro entre esses dois aí, eu não sei
quem eu optaria, porque o Djalma é uma pessoa que pode trabalhar ali, 1-2, pode fazer cobertura melhor pro Ricardo. O Gelson é um cara que é muito cobrado pela torcida, criticado, mas que tem um bom porte físico, pisa na área, tem bom chute, boa finalização, pode ser uma arma na bola aérea. Né? Então tem essas duas opções aí. Eu também não começaria com o Eduardo Ramos, eu acho que o Carlos Alberto merecia começar como titular, né? Ou até o próprio G2. Né? E lá no ataque, o Salatiel, ou o Charles ou o Ed. Né? Então eu acho que. Eu creio que o G2 entraria num segundo tempo, né? Eu creio. Sim. Ou começando a titular e entrando o Carlos Alberto no segundo tempo. Enfim, então tem essas duas opções aí, né? Para quem o Bonamigo quiser tirar. E é isso. Eu acho que o empate já está de bom tamanho. A gente está a 7 pontos do quinto colocado, né? Que é o Manaus, se eu não me engano. Né? O quarto colocado, que é o Paysandu, deve vencer o Imperatriz, sem sombra de dúvidas, vai chegar a 22. E Vila Nova vai jogar contra quem? Vocês sabem de cabeça? Você quer Ferroviário e 13, aqui em Fortaleza. Imperatriz e Paysandu na segunda, Remy e Santa. Vila e Botafogo. Vila e Botafogo lá em Goiânia. O Vila deve ganhar, né, também. Então, assim, eu acho que a gente se mantendo ali no segundo, terceiro colocado está de bom tamanho. Vitor Bruschi. Enfim, pessoal, é isso aí. Espero que a gente não perca sexta-feira. E que no próximo podcast vocês possam estar rindo da minha cara, do meu pessimismo. E a gente possa somar um pontinho contra o Santos. Só um adendo aqui, é que o Charlie não vai jogar, que ele tá suspenso por terceiro cartão amarelo. Obrigado, Rafael. Graças a Deus. Ei, Chandler, o que você acha desse jogo aí? Eu acho que o João é pessimista pra cacete. Mas eu entendo ele. Ele não tá falando coisa com coisa. Eu acho que, na verdade, o jogo vai ser o jogo mais difícil até aqui, né? Santa Cruz. Apesar de que no primeiro turno o Remo até deu um certo trabalho, né? Santa Cruz. Lá já quando o Mazzola tava respirando por aparelho, já muito criticado. Era o Mazzola ainda, né? Lembrando aí, né? Também. Esse detalhe. Mazzola respirando por aparelhos ainda, né? Tava quase saindo, né, do Remo, com pressão muito alta em cima dele. Muitos empates, o Remo e o Remo até teve boas propostas de ataque, o Carlos Alberto perdeu um gol feito e acabamos sendo punidos pela nossa péssima defesa de bola aérea. Mas para esse jogo já foi falado, né, o Santa Cruz vem desfalcado, mas não deixa de ser um jogo muito perigoso, um jogo muito difícil. O Santa Cruz é uma equipe que ela joga muito pelo resultado, seja de 1-0 ou 5-0, é uma equipe com poder de fogo muito bom. Eu não lembro, mas eu acho que é um dos melhores ataques da competição. E eu acho que o Remo tem que sim jogar para vencer, como toda partida, né? É o momento que o grupo não pode realmente dar vacilo. O Bonamigo tem mexido muito mal, a gente tem observado isso. Eu acho que ele poderia, sim, abrir mão dos 3 atacantes. A gente sabe que quando um técnico ele monta um time... Monta não, mas ele ajuda a formular um modelo de jogo. E esse modelo vai se fortalecendo com o passar do tempo. É muito difícil ele abrir mão de uma hora para outra. Mas a gente espera que ele tenha bom senso, né, e perceba que o time não está mais rendendo muito bem. Ele possa enxergar saídas que façam com que o Remo seja menos exposto e sofra menos, como tem sofrido para times inferiores ao próprio Santa Cruz. Então a gente já espera que nesse jogo contra o Remo tenha um desempenho melhor e mais equilibrado, né? Eu acho também que o G2 deve entrar só no segundo tempo. Técnicos fatores nesse ponto, né? E também esperaria que o Carlos Alberto entrasse no lugar do Eduardo Ramos. Ramos não vem rendendo fisicamente também, tecnicamente. Então, que o time está que
aceitando o tempo todo as investidas do Santa Cruz, que propõe um jogo que de fato aproveite as suas principais qualidades, né, que são as jogadas pelas laterais. Marlon vai voltar, né, graças a Deus. Apesar de que o Mandai não comprometeu tanto assim como a gente já imaginava. Eu esperava que ele fosse ter muito mais avenida do que ele foi, né? Que não foi tão mal, mas o Marlon já é o dono da posição, a gente sabe. Mas vamos ver o que o time pode fazer. Eu acho que a minha frase de sempre ela vai ser um pouco adaptada agora. Eu acho que 1-1 é uma vitória e 1-0 é goleada. Beleza. Só fazer um adendo aqui. Complementa aqui o Chandler disse. Santa Cruz é o melhor ataque da competição, né? E o Remo é o terceiro melhor ataque, por incrível que pareça. Ok. Olha, eu acho que um banco pro Eduardo até pode fazer bem, né? Eu lembro, por exemplo, que no início do ano ele foi sacado pelo Rafael Jaques e aí depois ele sofreu uma lesão, né? E quando ele voltou, ele até voltou bem contra o Carajás, contra o Paysandu, né? Fez até uma sequência de jogos razoavelmente bons. Talvez ele ficando no banco dessa vez ele possa se mancar, né, também, assim, porque às vezes o cara fica... É uma reclamação constante da torcida, né, do Remo, principalmente de que ele se acha dono, assim, da posição, né, de que ele, uma vez que ele fica titular absoluto, ele acaba relaxando. Mas isso acontece também com qualquer jogador, né, o cara quando começa a ser titular o tempo todo, né, ele se sente dono da posição, ele começa a não render mais nada. Bem, então, só para complementar, né, eu acho que sendo realista, eu acho que também o Remo consegue arrancar um empate, né? Eu acho que a vitória é difícil nesse jogo, a menos que o Bonamigo resolva mudar da água para o vinho, né? O estilo de jogo dele, né? Ponha na cabeça, né, que é o jogo que pode definir a classificação, de repente ele pode tentar algo novo, né, surpreender o adversário, mas a gente sabe que isso é Remo, né, o pessimismo é sempre a nossa melhor defesa, né, para se resguardar de não se decepcionar. Então acho que um empate estaria sim de bom tamanho, eu acho que é o resultado mais provável desse jogo. Ficando aí com 27, ainda dependeria de uma vitória nos próximos 3 jogos contra Manaus, Botafogo ou Paysandu, né, para garantir aí os 30 pontos, talvez, né? Sonho difícil, mas, como o João falou, não custa sonhar, não paga imposto. Bem, para encerrar agora, vamos para as perguntas, né? O pessoal agora participou melhor, ainda bem. Vou mandar aqui as perguntas, vocês respondem aí se quiserem. Out of Context Remo mandou aqui. Com a chegada do Felipe G2, ele chega para ocupar o lugar do Eduardo Ramos como o mais bonito do elenco azulino? Não. De jeito nenhum. Mais bonito se chama Damião Vinícius Silva Ribeiro. Ninguém tira esse posto dele. Que homem. Ok, aqui o Remo Trigger. Só que eu não entendi, é uma treta aí com outro cara aqui, com outro usuário, Ariuzi. Por que quando o jogador não dá certo, o azulino Zé Cachaça põe culpa no estagiário que fez uma arte legal e não no jogador que não jogou porra nenhuma? Só que eu não entendi, acho que é uma treta pessoal entre eles, né? Entre o Remo Trigger fora, e já chega de Captei. não. Captei a referência. Não, sem treta nesse grupo. Só entre nós. Não. Pô, Marcelo Denner. Em relação ao Felipe Marques, Bota tem possibilidade de chegar também? Eu acredito que não, né? O cara tá lá no Cuiabá, prestes a brigando para subir de divisão, para Série A. Acho que não. Eu acho que deve ter um bom salário lá também, tá rendendo. Eu acho que muito provável, né? Felipe Marques. Seria muita consideração. Mas seria o nome perfeito para né? essa. Seria, mas é muito pouco infelizmente, provável. Muito pouco provável. A gente não tem cacife para pagar um jogador desse, não. Tá. Que o bem parente manda abraço pro Nutella, diretor Ian, e pras mucuras que se dizem remistas. Ok, abraço aí pra todos, né? Abraço pro Ian, pro Disson,
Qual é o nome do outro? Do diretor? É o. Do executivo? Qual é o nome do executivo? Carlos Quila, né? Quila. Bem, ainda outra pergunta desse bem parente, né? Quem quer subir escolhe o grupo? Escolhe, né? Eu acho que para qualquer campeonato, quanto mais fácil for, melhor, né? Tanto é que o Grêmio, por exemplo, ganhou uma Libertadores jogando contra Botafogo, né? Contra Barcelona e enfrentando o Lanús no final, né? Quanto mais fácil seus adversários, melhor para você. Então, eu, por exemplo, não queria que o Remo caísse num grupo difícil, né? Com Brusque, o Santa Cruz, sabe? Ou seja, quanto mais fácil der pra gente sair dessa Série C, né? Pra gente subir de divisão, eu acho que é melhor. O que vocês acham aí? Eu endosso o que tu falas. Essa é só nível de comparação, né? Atualmente, o grupo seria Brusque, Remo, Tombense e Paysandu. É um grupo tanto quanto complicado, né? Por outro lado, né, teria Santa Cruz, Ipiranga, Remo, e o quarto colocado agora me fugiu, não sei. Londrina. Então, esse segundo grupo aí seria muito melhor passar em terceiro do que passar em segundo e pegar o Brusque, né, que já meteu 5 na gente esse ano. 2 clássicos, a Tombense vem numa crescente. Né? Então, assim, vai ter que escolher. Assim, que, obviamente, né, isso é um discurso de treinador de jogador dizendo que não, ele não vai escolher, quem quer subir vai do jeito que der, mas não é bem assim que a banda toca, não. Tem que ir com calma. Até que o PSG podia ter sido campeão, né? Podia ter sido campeão. Olha os adversários que ele pegou, né? O Atalanta, Red Bull, né? E de grande enfrentou apenas o Bayern, né? Olha, se ele tivesse ganho o Bayern, olha aí a trajetória que ele ia ter, né? Para ser campeão. Então, quanto mais fácil for, melhor, meu amigo. Sim. Sem falar que, na verdade, o time, entre aspas, fácil do outro grupo seria a Tombense. A Tombense vem numa sequência muito boa. Ela tá 7 jogos sem perder. Desses 7 jogos, se eu não me engano, 5 são vitórias. Engatou uma marcha 5 aí. vitórias e 7 jogos. E tirou o Volta Redonda, que estava ainda até bem do G4, e já pegou o terceiro lugar e está brigando para vice-liderança contra o Ipiranga. E eu acho é um time muito assim, sei lá, é uma pedra na nossa parte. Do ano passado eu tenho medo, não gostaria de enfrentar tão bem. E é isso, né? O outro time tem o Brusque, todo poderoso, mas começou a empatar e a tropeçar. Ipiranga também começou a empatar muito. Se eles seguissem no ritmo que estavam até mais 4 rodadas atrás, já estariam perto dos 40 pontos, porque ganhavam todas. Mas a Tombense agora é quem dá arrancada. Eu acho que é um adversário perigosíssimo se a gente pegar no quadrangular. Se a gente passar, né? Eu acho. Do outro lado, o Londrina venceu o time não mais fraco, mas o time que tem sido, digamos, menos regular e menos perigoso no outro grupo. A gente não pode esquecer que o Brusque empatou com a lanterna do grupo, né? Em casa. Penou pra empatar com o Boa saiu na frente. Né? Então, a Série C é isso, cara. É equilíbrio puro. Agora, obviamente, tem times que estão acima, como o Brusque, como Santa Cruz, como Vila Nova. Né? Então, tem que escolher sim. Tem que ir mais simples. Para encerrar a pergunta do Robson Lobato, 3 prefere cair no grupo com ou sem a Mucura, né? Prefiro cair sem, né? Porque clássico ele é um tiro no escuro, né? Ao mesmo tempo que você pode, por mais que você compare elencos, né? Mas é aquela velha história, clássico não tem favorito. Então, já vi times muito piores do Remo baterem o Paysandu, né? Times muito piores do Paysandu baterem o Remo, então... E por todo o contexto que envolve, e também rola muito empate, né, nos clássicos. Tanto o Remo quanto o Paysandu rola muito empate. É um jogo que sempre tem empate, então você... E com 2 empates, por exemplo, no quadrangular, isso seria muito complicado, né? Porque no quadrangular você precisa de vitórias, então 2 empates, né, no repá complicaria, acho que tanto o Remo quanto o Paysandu, né, por todo o contexto que envolve esse clássico. O que vocês acham? Endosso.
Endosso, sem mudar uma vírgula, endosso. Assina embaixo. Pois é, mais uma vez, né, caso o Remo classifique, né, mais uma vez vou lamentar muito eles terem aprovado essa regra estúpida, né, de você decidir acesso em 6 jogos. Isso é um absurdo, né, por causa de choro lá do grupo Paul, né, e aí o Fábio, agora os dois estavam nessa de estarem unidos, né, no ano passado, agora os dois já nem querem olhar pra cara um do outro, mas na época o Fábio endossou essa besteira aí de decidir o acesso em 6 jogos quando podia ser decidido em 2. Isso é um absurdo, né? E agora, em contexto de pandemia, isso fica pior ainda, sabe? O ponto mata-mata é que tu pode passar com 2 empates até, dependendo das situações de pênalti. Com 2 empates, tu não precisa sair ganhando geral, como é o caso de fase de grupo. Esse que é o mal, né? Ser obrigado a sair ganhando geral, times super equilibrados e bem montados com regularidade Os times toda. Melhores, né? Tu tem que chegar lá e ganhar o cara dentro e fora de casa. Isso é muito complexo, cara. É uma grande babaquice para times limitados e que são irregulares. Isso daí é o fim da picada mesmo. Não é o caso do Remo todo ano, né? O time, por mais que classifique agora, mas não vai ser aquela classificação assim, né? Vai ser uma coisa no sufoco mesmo, né? Como a gente tem comentado, a gente comentou hoje, o nosso time é o que acha resultado, né? Acha gol, consegue se segurar, então, ou seja, quem olha para nossa pontuação assim, pensa que o Remo tá bom, não sei o quê, não é bem assim, né? O nosso time é muito limitado, né? Tá muito na base do sacrifício mesmo, então, para ir para um grupo de quadrangular é muito complicado, vai ter que tentar evoluir muita coisa, né? Por isso que seria bom já garantir essa classificação contra o Santa Cruz para tentar jogar os 3 jogos que restam, né? Manaus, Botafogo e Paysandu em caráter experimental, né? De tentar ir formando a melhor equipe. Mas realmente é uma babaquice mesmo, né? Porque se queria fazer mais jogos, faz ponto corrido logo então, né? Pra que isso? Sem falar que, historicamente, né, a gente sempre pipoca, né, nos quadrangulares. A única exceção foi ali em 2005, né? E ainda assim foi um título muito no sufoco, né? A gente ficou com 10 pontos, a gente venceu, foi campeão em cima do América de Natal no saldo de gol ainda. Não sei se foi no saldo de gol ou no número de vitórias. Mas foi no mesmo número de pontos do... Os deuses do futebol deram pro Remo em toda a sua história, foi 2005. Porque foi tanto sofrimento, tanto azar em competição, em mata-mata. Pela primeira vez, bora dar uma forra pra esse time azarento, que sempre não, mas curiosamente o Remo, ele é até melhor em mata-mata, né? Se você for tirar um histórico assim, né? Em 2000, por exemplo, teve ali 3 mata-matas, né? O Remo teve 4 mata-matas, o Remo venceu 3, né? Contra o Figueirense, Caxias e Paysandu. Em 2005 também venceu 3 mata-matas, né? Contra o Nacional, Abaeté e Tocantinópolis, né? E em 2015 também, né, vencemos o Operário, né? Historicamente o Remo, até 1989 também, foi aquele acesso que o exemplo do Walden, né, o Wright tirou do Remo, né, contra o Bragantino. Lá o Remo enfrentou 3 mata-matas, né, e ele ia vencer o 4º para garantir o acesso à Série A, que seria naquele pênalti lá que ele não marcou. Ou seja, historicamente o Remo até tem um desempenho melhor em mata-mata, né? Só que o pessoal ficou traumatizado ali na Série D, né? Contra a Vila Aurora, Misto e Brasileiro. Mas enfim, alguém ainda quer complementar alguma coisa aí? É interessante. Ou já podemos encerrar? Só para encerrar aqui minha parte. Nesses grupos com 4, né, equipes, 6 jogos, o ideal seria o Remo tentar chegar ali por volta de 9, 10 pontos para poder subir, né? Na primeira ou na segunda vaga, isso não importa. Né? Então, é uma vitória em cada adversário. Né? E talvez a gente não consiga isso. Né? Então, assim, baseando na Libertadores, que tem um formato semelhante, né? Teve equipe que classificou com 8, teve equipe com 10 que não passou, né? Porque um dos integrantes ficou em último com 1 ponto. Né? Então, eu acho o quadrangular muito perigoso,
né? Os adversários são muito mais equilibrados que o nosso time. É assim, e como a gente não tá vindo numa fase boa, eu realmente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou pessimista nem nada, mas eu realmente estou com receio da gente passar de fase, mas não conseguir o acesso. E eu vou ficar muito triste se a gente não subir, porque tá tudo dando muito certo pra gente. É o ano pro Remo subir pra Série B. É assim, é a mesma hora de 2015. Tá tudo dando certo, né? A gente tá conseguindo vitórias na marra. E se não rolar esse ano, cara, porra, sei lá, vai ser meio broxante. Então esse é meu medo. Em 2015 tava dando tudo certo, né? Na verdade, foi Mara. Na verdade, internamente, né? Vou ter que discordar de que tava tudo errado ali em 2015, né? Mas enfim, mas dentro de campo foi. Não, sim. Quis dizer dentro de campo, né? Fora de campo a gente não tinha nem presidente, né? Em 2015. Não. A gente quase caiu pra segundinha. 3, 4 meses sem receber, né? Quase caiu pra segundinha. Santo Cacaio. Mas agora sim, tá organizado. Agora tá organizado internamente, por exemplo, né? Tanto é que tivemos o próprio Magnata desistindo, né, de concorrer à eleição, né? Não vai ter, quer dizer, vai ter eleição, mas só com candidato, então não vamos ter, diferente de 2016, né, que alguns alegam que a política atrapalha bastante, coisa que eu não concordo, mas em relação à política mesmo, não vai ser algo que vá atrapalhar o Remo, né, nesse ano, né? Há alguém mais ainda? Ou eu posso encerrar? Então, o pessoal do YouTube. YouTube? Acho que o pessoal não comentou dessa vez. Do leitor? Cantinho do leitor? Ninguém pode ver aí que meu celular tá tá travando que só aqui. Pode ver, Rafa, por favor. Peraí. Deixa eu achar. Achei. Tá aqui. Rafael, meu xará comentou: minha dose semanal de inteligência. Agradeço aí pelos comentários. Tem o João Carlos Siqueira. Esse podcast merecia ser mais conhecido. Excelentes análises e bom raciocínio. Melhores que muitos jornalistas aí. Valeu, João. Dando aquela cutucada na imprensa local. O nosso fã número 1, Fabrício. Este episódio foi em homenagem ao Eduardo Ramos, pois só teve 40 minutos de condição de jogo. Abraço. Abraço, Fabrício. E é isso. Eu gostei desse comentário. Ok. Então, por hoje, agradeço a participação de todos. Lamento a ausência do nosso apresentador. Enfim, agora até a próxima. Se você gostar, não esqueça de dar o joinha, né? Como dizem os youtubers, e se inscrever aí no canal e compartilhar com os seus amigos. Valeu! Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Maioria. Bom dia, boa tarde, boa noite, maioria. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau. Nós.